Boa noite, meus amigos. Uma alegria estarmos aqui. Mais um tratamento de saúde. Gratidão a esse Pai de amor e bondade. Gratidão a Jesus, nosso amigo. Obrigado ao nosso anjo da guarda e toda a espiritualidade da casa que tem nos acompanhado há dias, há meses, há anos, sussurrando em nossos ouvidos as boas práticas no dia a dia. Nós temos problema de audição, não temos não? Que eu falo que eles andam com a gente sussurrando, mas a gente fica assim, não escuto nada. Assim? Não escuto nada. Porque a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção na proposta desses benfeitores que são trabalhadores de Deus, nosso Pai, para nos ajudar na caminhada. Nós estamos falando e vamos falar de maturidade afetiva. Será que somos maduros? Apesar dos anos que carregamos nas costas? Será que somos maduros? E aí toda vez que a gente vai procurando mergulhar nessa palavra, no entendimento espiritual, a gente percebe que conhecemos sim. Temos uma referência de um Filho de Deus maduro, que é o Cristo. E Ele é a nossa referência quando pensamos em maturidade. E Ele conquistou a maturidade em todas as suas virtudes. Misericórdia, caridade, bondade, amorosidade, compreensão, carinho. A lista dele é muito extensa. Ele soube e sabe utilizar isso com muita primazia, com muita assertividade. E aí eu fico olhando, nós ficamos olhando para a imagem do Cristo que cada um tem na sua mente, e a gente precisa trabalhar a madureza para entendermos que vamos nos tornar um Cristo um dia. Esse é o nosso grande objetivo, nos tornar maduros em todas as virtudes. Ver no outro como Jesus vê em nós um futuro Cristo. Nós não acreditamos no Cristo. Nós não acreditamos nas Escrituras. Porque lá no início das Escrituras fala assim: sede santo, como santo é o vosso Pai. Não é a mesma coisa que dizer seremos um Cristo? No Velho Testamento fala isso. Sede santo, como santo é o nosso Pai. Esse é o nosso objetivo de vida. Nos tornarmos maduros nas experiências, nas vivências que temos. E para isso nós temos sim, repito, um guia e modelo. Jesus, que veio com uma missão maravilhosa de trazer para nós o esclarecimento sobre a vida espiritual. Porque estudando o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, as cartas paulinas, a gente cada vez percebe que eles falam de um mundo muito maravilhoso, de uma caminhada plena, lembrando sempre para nós que estamos em um trecho da caminhada e que precisamos nos esforçar para fazer a nossa luz brilhar em cada minuto dessa caminhada. Porque seremos sim cobrados pela nossa consciência sobre as vezes que deixamos de auxiliar, as vezes que deixamos de ser companheiros. Atitudes egóicas. Primeiro eu, os meus, e depois, se sobrar alguma coisa, depois que eu coloquei na poupança, investi nisso, se sobrar alguma coisa, eu ajudo o outro. A proposta da madureza espiritual é olhar para Jesus. E tem uma cena
que é muito bonita de perceber quando ele estava no madeiro, crucificado. E ele roga ao Pai por todos nós, dizendo: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Mostrando para nós hoje, há 2000 anos, que somos ainda crianças, apesar dos anos que carregamos. Porque ainda estamos buscando ter, em vez de buscarmos ser. Ser filho de Deus. Ser santo como santo é o nosso Pai. Essa é a proposta de toda a humanidade, de todo o universo. Fazer com que cheguemos a essa madureza de perceber que todos também são filhos de Deus. E se temos 2, por que não dividir? Se temos mais, por que não contribuir? E Jesus fez, além da contribuição, a multiplicação. Não é assim? A madureza dele é desse quilate. Divide e multiplica. E a gente lembra do Sermão da Montanha, em que lá tinha 5.000. E ele pergunta, dê de comer a eles. E os discípulos ficam: Senhor, impossível, nós não temos recurso para tanto. Jesus é um grande provocador, né? Eu gosto disso. Eu gosto de ler o Evangelho, escutar as palavras de Jesus e perguntar e sentir ele me provocando a ser bom, a ser misericordioso, a contribuir com o outro. Ele nos propõe o tempo todo nos tornarmos maduros nesse olhar para com o outro. E aí, eles conseguem 5 pães e 2 peixes. Gente, isso é muito importante, porque não tem jeito de multiplicar o 0. O 0 não se multiplica. Mas se tivermos alguma coisa para ofertar a Jesus, ele vai multiplicar. Bacana isso, né? Eu preciso dar alguma coisa, eu preciso ter vontade de alguma coisa boa e ofertar isso ao Cristo, a Deus. Senhor, hoje eu gostaria de fazer uma oração por alguém. Hoje eu gostaria de dividir um pão. Hoje eu gostaria de dar um sorriso. Qualquer coisa que a gente ofertar ao Cristo, a Deus nosso Pai, vai se multiplicar. E é interessante que a conta, né, a matemática de Deus, de Jesus, é muito diferente da nossa. Porque na nossa matemática, toda vez que a gente diminui, a gente fica 100, não é assim? Eu tinha 2, dividi, fiquei só com 1, não é assim? Na matemática divina, não. Toda vez que a gente divide, a gente ganha mais. Toda vez que a gente divide com Jesus, com Deus, a coisa multiplica. E a gente ainda não amadureceu nesse entendimento. A gente ainda não amadureceu. Que precisamos contribuir com Jesus para que esse planeta, essa sociedade se torne uma sociedade amorosa, afetiva. Isso é muito importante a gente perceber. O que estamos fazendo aqui? Para que estamos no cantinho de Jesus nesse momento? Para multiplicar. Para multiplicar. Amigos, eu vim para cá hoje, nós viemos para cá hoje. Nós sabemos quantos irmãos desencarnados nós trouxemos? Nós sabemos quantos? E nós trouxemos ele para o tratamento de saúde também. Olha como é que nós somos instrumentos vindo buscar a cura, né? Nós não viemos buscar a cura? E nesse movimento a gente traz a reboque outros
e eles também são tratados. E a gente precisa perceber a nossa utilidade, o nosso trabalho quando estamos indo em busca do bem. Mesmo que seja para me curar, mas esse é um movimento bom. A nossa cura já começa quando a gente fala assim, eu vou no cantinho sexta-feira. Nosso movimento de estar sadio já começa. O nosso compromisso de estar aqui toda sexta-feira já é essa multiplicação. E todos contam com a nossa presença. Contam com a nossa colaboração. De vir, de pensar que estamos trabalhando para o Senhor. Isso se chama maturidade. E aí, quando a gente começa a perceber que esses amigos que a gente traz para aqui, nos acompanhando, nós precisamos lembrar que nós estamos sendo amorosos com eles. E chegamos aqui e somos recebidos por uma legião de outros espíritos amorosos que querem nos auxiliar na nossa cura, querem nos auxiliar a ficarmos em paz. Mas será que a gente consegue permanecer nessa paz, nessa cura, depois que sairmos daqui? Porque esse é o grande desafio. Porque no momento nós estamos recebendo as bênçãos. Nesse momento as nossas células estão sendo tratadas, os nossos órgãos estão sendo tratados. Estamos recebendo isso aqui. Mas será que na hora que nós terminarmos o nosso encontro, eu vou continuar a permitir, pelos meus pensamentos e as minhas ações, que essa cura permaneça? Será que eu vou transformar os meus atos lá fora? Será que eu vou ficar em paz como estamos aqui agora, lá fora? Amanhã, no domingo, na segunda? Quanto tempo será que a gente vai manter em nós essa conexão com os benfeitores? Aí a gente vai perceber o nosso grau de maturidade. Porque as bênçãos divinas não vão parar de descer sobre nós. Gente, eu acho isso tão bonito. Independente da situação que a gente esteja, independente do momento que a gente viva, as graças divinas estão sendo derramadas sobre nós. Telmo, por que eu não aproveito? Porque eu não presto atenção nela. Eu não presto atenção. Eu me conecto a outras coisas que não sejam divinas. E esse é o nosso grande desafio para nos tornarmos seres maduros. Lembrar que em qualquer lugar estamos no templo de Deus. Qualquer lugar. Lembrar que qualquer lugar estamos na oficina divina. Lembrar que em qualquer lugar precisamos trabalhar com Jesus e com Deus. Lembrar que em qualquer lugar estamos num hospital divino. Porque o planeta é um hospital, um templo, uma escola e uma oficina. Precisamos lembrar que estamos em tratamento. E não é de 15 em 15 dias não, gente. Nós estamos no tratamento todo minuto, toda hora. Isso é muito importante. Conexão com o Pai o tempo todo. E é tão bonito isso que a gente fica olhando para Jesus. E ele toda hora ele ia orar. Vocês lembram disso, gente? A gente vai ler nos evangelhos, toda hora ele fala assim, não, Jesus foi orar, subiu para orar, achou um lugar reservado para orar o tempo todo. Ele, um Cristo, por que ele precisa estar sempre orando? É a maturidade, porque ele sabe que precisa estar em conexão. E o que é orar? No Livro dos Espíritos fala isso para nós. Orar é pensar em Deus. Olha que bonito isso, hein? Pensar em Deus. Direcionar o nosso pensamento ao que é bom.
Vejo uma situação que aos meus olhos ainda é desagradável. Deus sabe por que isso está acontecendo. Ver uma cena que não me é salutar e elevar o pensamento considerando tem um motivo divino para que isso esteja acontecendo. Nós estávamos numa reunião de alcoólicos anônimos e lá apareceu um senhorzinho trocando ficha. Não sei se vocês sabem como é que funciona, né? As reuniões de AA, a gente troca de ficha sempre, toda vez que a gente alcança uma meta, uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. E esse senhorzinho estava trocando uma ficha de 42 anos. 42 anos que ele não bebia. E eu olhei para ele e falei assim, o que ele está fazendo aqui? Ele já está curado, né? Assim, 42 anos que ele não bebe. E aí ele foi dar partilha, conversar conosco. E a primeira fala dele foi, eu estou doente. Por isso que eu preciso voltar há 42 anos aqui. Eu estou doente. Eu não posso chupar uma bala de licor. Olha o grau de percepção deste doente. Eu preciso evitar qualquer ambiente, pessoas que possam fazer com que eu tenha essa vontade de novo. E ele falou para nós que hoje a família dele é uma família sadia na questão da bebida. E ele é a referência para que ninguém no seu lar, no seu ciclo familiar, se envolva com a bebida. E aí a gente percebe que essa é a missão desse companheiro. Ele está maduro nessa questão. E ele compartilhou, no final da sua partilha, ele diz, vou continuar vindo aqui. Porque eu sou um adicto, sou um doente, e não quero mais essa vivência. Eu faço muita gente feliz com essa minha decisão. Interessante isso, né, amigos? A gente precisa descobrir qual é a nossa droga de predileção. Porque todos nós temos uma coisa, uma comida, uma bebida, uma palavra, uma sensação, que é uma tentação, né? Vamos usar essa palavra, né? Que nos faz perder a normalidade e partimos para o excesso. O açúcar, o sal, não é assim? Tem vários aí. E a gente precisa estar sempre atento a isso. Nós estamos fazendo essa introdução para a gente lembrar da questão da maturidade. Precisamos utilizar os nossos conhecimentos para nos tornarmos pessoas sadias. Mente sã, corpo são. Isso é antigo, né? O livro, né? Laços de afeto, caminhos para amor na convivência. A lição de hoje, maturidade espiritual. E é interessante, obrigado ao nosso querido Vanderlei de Oliveira, que psicografou o livro, e a nossa querida Hermance Dufour. Capítulo 5, ela começa dizendo para nós assim, a afetividade é inerente ao desenvolvimento dos valores do espírito na sua caminhada milenar na aquisição da maturidade. A afetividade. Sentimento. A afetividade é inerente, necessária ao desenvolvimento dos valores do espírito na sua caminhada
milenar na aquisição da verdade. Quanto mais espiritualmente, mais disposto ao afeto. Interessante isso, né? Quanto mais maduro espiritualmente, mais ligados às emoções, aos sentimentos, nos tornamos. Começamos a dar menos atenção às questões materiais e mais atenção às questões de sentimento. A gente começa a buscar saber do outro como ele está emocionalmente, sentimentalmente. Porque no início, na nossa infância, a gente é preocupado no início de conseguir o apartamento, conseguiu a casa, conseguiu o carro, conseguiu o título, conseguiu isso, conseguiu aquilo, não é assim? No início a gente tem essa nossa preocupação e a gente até nomeia isso de sucesso, não é assim? Quando a gente tem essas coisas, a gente fala assim, olha, é uma pessoa de sucesso. Mas quando a gente alcança essa maturidade espiritual, a gente entende, ela tem as coisas, mas será que ela está bem? Consegue entender aí a busca pela afetividade? E muitas das vezes, nessa caminhada de alcançar o título, o bem, ela esquece da amorosidade, da afetividade. E aí cria-se um buraco nesse ser. Porque ela chega, ela espírito, ele espírito, depois de alcançar isso tudo com um vazio muito grande. E aí começa uma nova labuta para alcançar os valores espirituais, a afetividade. E nós temos essa possibilidade de conversarmos sobre isso, precisamos estar muito atento. O que está nesse momento da minha vida me alavancando, me impulsionando? É ter ou é ser? O que busco? Isso é muito interessante, porque a gente precisa lembrar que quando chegamos aqui a esse planeta, saindo da barriguinha da mamãe, não trouxemos nada. Não é assim? Não trouxemos nada. Os nossos pais trouxeram quando eles chegaram, gente? Os nossos avós trouxeram alguma coisa? Os nossos bisavós trouxeram alguma coisa? Isso nos leva a uma outra reflexão muito interessante. Quando o primeiro chegou aqui, já estava pronto, né? Já pensaram nisso? Quando o primeiro chegou aqui, ele recebeu tudo pronto. E aí vem uma outra pergunta para a gente refletir. Quem fez, então? É passe de mágica? Não tem, então, equipes que trabalham para nos ajudar quando aqui adentramos? Maturidade espiritual, maturidade afetiva. Por isso que a gente precisa ter um carinho com tudo que nos circunda. Porque alguém com muita dedicação fez para que nós utilizássemos. Então eu tenho que ter o mesmo carinho com aquele pet e com a formiga, e com a barata, e com o pernilongo. Não deveria ter? Não deveria ter esse mesmo olhar? Todos são importantes na cadeia, não é assim? Tudo se une para quê? Para nos beneficiar. Os amigos conseguem perceber isso? O urubu, gente, ele tem uma função nessa sociedade? Tem uma função. Não é? Então nós precisamos nos amadurecer. Eu não sei se tem essa palavra, amadurecer, existe? Acho que existe, né? Existe, né? Amadurecer, não é isso? Precisamos amadurecer espiritualmente para aumentar em nós a afetividade. É isso que ela está chamando a atenção. Porque quando eu procuro saber
eu fico encantado com os construtores, com os elementos que fazem parte dessa construção. E aí eu lembro de uma fala de Jesus que para mim é primorosa. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Porque outrora eu achava que aquele urubu era um incômodo, né? Mas não, tem uma função boa. Foi pensado para poder fazer isso. E a gente começa a ficar cada vez mais conhecedor da verdade. E é isso o grande objetivo de Jesus. Trazer para a gente conhecimento. Conhecimento. Que não precisa ser somente acadêmico, mas precisa ser hoje, fundamentalmente, afetivo, amoroso. Porque Jesus trouxe para nós e apresentou para nós o amor divino. O amor da entrega, o amor da partilha, o amor do companheirismo. Isso é interessante que Jesus escolheu os seus 12 apóstolos. Para que ele foi escolher um Pedro? Já pensaram nisso? Para que ele foi escolher um Mateus? Para que ele foi escolher um João? Um Judas? O Iscariotes e o Judas Tadeu, né? Porque tem 2 lá, não é assim? Por que ele escolheu cada um com a sua particularidade? Para a gente perceber que todos nós temos condições de seguir Jesus. Já pensaram nisso? Se ele escolheu 12 diferentes e nós somos diferentes, nós precisamos nos ver nessa condição de também chegar a discípulos. Também chegar a discípulo. E nenhum dos 12, dos 70, dos 500 estava pronto. Bonito isso, né, gente? Nenhum deles estava pronto. Foram se lapidando no caminhar. Foram se transformando no contato com as coisas divinas, no contato com o amor, com o afeto de Jesus. Tem uns textos bíblicos, né, ou da literatura espírita, que eu acho lindo, quando fala assim, o sorriso de Jesus para aquela cena. Eu acho a coisa mais maravilhosa, né? A fulana acabou de dar uma mancada, né, uma manota. Aí Jesus sorri. Porque nos vê como crianças com grandes potenciais. Ele olhava para Pedro, que no momento falou, né? Está narrado no texto bíblico, tu és o Cristo de Deus. Jesus pergunta, que dizem os homens que eu sou? Jeremias, Elias. E aí Jesus pergunta, e vós que estão comigo, estão vendo o que eu faço? Que dizem que eu sou? Aí Pedro solta, tu és o Cristo de Deus. E Jesus fala assim, uau! Até que enfim, Pedro. Até que enfim, Pedro. Pedro fica todo satisfeito. Aí Jesus começa a contar para ele o projeto reencarnatório dele. Não é assim? O Filho do Homem será entregue àqueles que o perseguem, será torturado, será preso, será condenado, será crucificado. Aí Pedro falou assim, Senhor, não vamos deixar que isso aconteça com o Senhor. Jesus vira para ele e fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Pedro vai lá em cima e na mesma hora, desce de novo. Não sei se é na mesma hora não, tá, gente? Porque eu não estava lá no momento. Tá? Mas a literatura diz isso, né? Ok? Né? Então, para a gente ver essa nossa vai e vem, né? Nós andamos igual aqueles exames de coração, no ecocardiograma, né? Tchum, tchum, não é assim? Né? Tchum, a gente vai lá em cima, fica um tempão embaixo, depois vai lá em cima. A gente precisa aprender a querer estar lá em cima, né? A nossa agulhinha do eletro tem que ficar lá em cima, em contato com as coisas espirituais, e a gente está ficando em contato com as coisas materiais. Por quê? Não estamos trabalhando a afetividade, o carinho pelo outro. Isso está lá nos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. A gente só olha que a gente tem que honrar os pais e mães daqui, né? E os outros?
E Deus? Amigos, quem é reencarnacionista, ou quem acredita na reencarnação, faça uma conta para mim, por favor. Quantos pais nós já tivemos nos últimos 2000 anos? Quantas mães nós já tivemos nos últimos 2000 anos? Quantos maridos nós já tivemos nos últimos 2000 anos? Quantas esposas nós já tivemos? Quantos filhos nós já tivemos? Curioso isso, né? Para aqueles que são reencarnacionistas. E vou contar um segredo para vocês. 2/3 da humanidade é reencarnacionista. 2/3. Porque a gente muitas das vezes só lembra do Ocidente e esquece o Oriente. Não é assim? Então, de 8 bilhões de espíritos encarnados, 2/3 dá quanto, gente? 6, né? 6? 6 bilhões acreditam na reencarnação. Os 2 estão quase chegando lá. Os 2 restantes. Então a gente precisa lembrar disso. Isso nos traz maturidade. Porque precisamos perceber que aquele que está do nosso lado tem uma história, um vínculo conosco. Aquele que bate à nossa porta pedindo R$1, um prato de comida, a gente tem um vínculo. A gente tem um vínculo. E se a gente tem o recurso da palavra, da oração ou do dinheiro, por que não ofertar aquele que é nosso irmão? Afetividade, viu, gente? Por que ele está passando fome e eu lá com a geladeira cheia, com a despensa cheia? Por que ele está passando frio, eu com aquele tanto de coberta, aquele tanto de agasalho? Por que ele anda descalço, eu com aquele tanto de sapato? Isso se chama um trabalho de madureza que precisamos ter. É desafiador, viu, gente? Eu passo por isso, tá? Estou falando aqui, mas eu vivo isso também. Na hora que a gente olha isso. E ela continua dizendo: questões como a educação na infância, com marcante influência dos pais e da sociedade sobre o psiquismo da criança, influenciam fortemente a vida afetiva para toda a existência. Embora aí não possamos escapar de reconhecer que a maturidade espiritual é capaz de sobrepor-se a esses fatores, caso seja patrimônio conquistado pelo espírito. A irmã aqui está chamando a atenção para aquela família em que o pai e a mãe não têm uma maturidade espiritual e coloca os filhos para buscar o ter e esquece de incentivar os filhos a ser. Ela está chamando a atenção para isso. E ela chama a atenção que se o espírito, aquela criança, tiver uma maturidade espiritual, mesmo o pai e a mãe ofertando para ela situações que não sejam agradáveis, ela vai dizer não. Vamos lembrar de um fato muito interessante. Francisco Bernardone. Já viram falar desse personagem? Francisco Bernardone? Era filho de um rico comerciante em Assis, não é isso? E ele, o pai oferecendo para ele tudo, o pai cobrando dele ações materialistas, ele em praça pública tira toda a sua roupa e sai pelado, deixando ali tudo o que o pai podia te dar. É uma maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Eu não sei se você sabe, mas esse mesmo espírito reencarnado como Francisco Bernardone, outrora fora João Evangelista. Sabiam disso? No livro Francisco, Psicografia de Miramês, lá conta essa história maravilhosa de Francisco de Assis. E aí a gente percebe a maturidade espiritual. Porque a maturidade espiritual, amigos, ela vem conosco há milênios.
nós vamos construindo a cada encadernação, né? A cada reencarnação, nós vamos construindo essa maturidade. Cada momento que nós passamos, nós vamos aprendendo a nos tornar mais ligados às coisas espirituais, ligados às coisas do coração, ligado ao amor. Porque João fala, esse mesmo João, que Deus é amor. E a gente precisa perceber isso. Como é importante trabalharmos a afetividade para com todos, começando dentro de casa, com aquele companheiro, aquela mãe, aquele pai, que a gente tem dificuldade. E nós temos dificuldades em casa, muitos desafios. E aí sempre que eu olho para uma cena desse jeito, né, vou lembrar os amigos, que eu convivo com um paizinho de 93 anos e uma mãezinha de 87 anos. Desafios. E todo dia que eu olho para os dois, peço bênção, eu fico perguntando para mim, para que eles estão aqui ainda? E a minha mãe já me declarou, meu filho, para que eu estou acordando? Eu já cansei de acordar. Eu já cansei de acordar. E aí eu tenho que responder para ela, porque já aprendi. Mãe, só acorda quem Papai do Céu deixa. Já pensaram nisso? Só acorda quem Papai do Céu deixa. Quem ainda tem algum trabalho com Ele. Porque se não tiver um trabalho para Deus, game over. Sai do jogo. Então nós precisamos ter essa percepção. A maturidade. Estou aqui, acordei. O que Deus espera da minha ação hoje? Quem eu vou encontrar? O que eu posso oferecer? O amor, o carinho, a atenção. Isso é estar maduro. Perceber a grandeza da oportunidade que temos. Amigos, vocês já prestaram atenção nisso? Estávamos desencarnados, com uma lista de coisa para fazer. Precisávamos resolver essa lista. Como é que resolve isso, gente? Como? Reencarnando. E nós estamos agora nessa posição. Olha que bênção. Estamos reencarnados. É o lugar onde podemos, se quisermos, diminuir essa lista. E outra coisa que a gente precisa aprender nessa nossa caminhada de madureza. O nosso prazo está acabando. Não é para assustar ninguém, não. Mas cada dia que a gente acorda, cada dia que finda, o nosso prazo aqui está diminuindo. Então precisamos sim apertar o cinto, né, como dizem os antigos, né, assim? Acelerar as nossas ações no bem. Melhorar as nossas virtudes. Para que ao desencarnarmos, né, deixarmos esse corpo, a gente desencarne feliz. Não é que eu consegui diminuir minha lista? Só faltou isso. E a gente lembra de um outro livro sensacional, Missionários da Luz, obrigado ao Chico, obrigado ao nosso querido André Luiz. Lá ele cunha para nós um termo chamado completista. Já viram falar nesse termo? Completista. O completista é aquele que, ao preparar a sua reencarnação, lista o que quer fazer. E ele vai caminhando ao tempo aqui na Terra, e na hora que ele desencarna, ele completa a lista toda. Ele é um completista. Esse deve ser o nosso desejo. Também desencarnar como um completista. Telmo, mas eu não lembro, né? Não é um argumento que a gente usa muito? Eu não lembro do meu projeto, não é assim? A gente não se esconde atrás disso? Vou dar uma refrescada na memória dos amigos. Quando nós estávamos desencarnados, nós escolhemos, ou alguém escolheu, se a gente não tinha condições, né? Um benfeitor, pensando no nosso bem, escolheu para nós, né? Na maioria das
das reencarnações, nós escolhemos país, pai, mãe, não é assim? Escolhemos. Ir completinho ou ir faltando um pedacinho, não é assim? Escolhemos. A profissão, o chefe, o colaborador, escolhemos. Onde morar, os relacionamentos, ele, ela, os filhos. Não é que a gente venha engessado, não, gente, são referências. Referências, tá? Porque a gente pode casar com qualquer um no planeta, não é assim? Pode escolher quem a gente quer casar, não é assim? Não estou obrigado a casar com ninguém. Mas a gente escolhe pela nossa afinidade. Escolhemos A e B. Gente, essa é a maior bênção que Deus nos oferece. O livre-arbítrio de escolher. E se está no meu cardápio, lá, né, no meu roteiro ou não, nós vamos, como funciona o GPS, né? Reconfigurando a rota, é isso que ele coloca lá, né? O GPS fica assim o tempo todo, né? Redirecionando, né? Assim? Tudo bem. Agora a gente precisa aprender, na verdade, a amar. Aquele personagem que está do meu lado, aquele personagem que está na minha frente, aquele personagem que está atrás. Eu preciso aprender só a amar. E aí, aquela persona fica indiferente. Porque qualquer um que chegar perto da gente, a gente vai amar, a gente vai cuidar, a gente vai servir, a gente vai colaborar. Nos tornando maduros. Porque muitas das vezes a gente só entrega esse amor que temos a ou B ou C. Tem vezes que nem a nem B, nem C, a gente guarda pra gente, né? É um egoísmo total, né? Só quero me amar. E esquecendo da multiplicação. Quanto mais eu amo, mais amor eu tenho. Isso é tão bonito, né? Aquele que ama, gente, ele sobrevive do amor que ele tem. Aquele que dá amor, ele sobrevive do seu amor. Essa é a recompensa de quem ama. Estar amando, estar servindo, estar colaborando, estar envolvido com a obra divina. Porque tudo no universo é amor. Tudo é amor. Aquela abelha, não é? Que vai quantas vezes buscar aquele néctar para a gente saborear um mel, não é assim? A gente não saboreia aquela colherzinha de mel? E a gente sabe quantas vezes a abelha foi lá buscar aquilo, gente? Não é um ato amoroso, de carinho, para que a gente possa saborear aquela delícia? O dia que aprendermos essa grandiosidade, não teremos mais dores. Não teremos mais dificuldades. Porque aprendemos, estamos maduros, entendendo o para que estar aqui. Aprendendo o como vivenciar em qualquer situação. Né? E ela continua dizendo para nós que com a luz da reencarnação fica mais nítida outra fonte de complexas causas para o endurecimento do afeto. Quando analisamos as vivências culposas, as mágoas cultivadas longamente, a ausência de limites morais ao exercício do amor e a rebeldia sistemática aos alvitres do crescimento espiritual. Deixamos de amar por causa dessas coisas. Vivências culposas. Mas a minha vida não dá certo. Mas isso é assim. Toda vez que eu fico lembrando dessas minhas culpas, eu fecho a porta, a janela do amor. Conflitos e frustrações, diz Hermance, traumas e carências, culpas e ódios, indisciplina e revolta, seja dessa ou de outra existências carnais, são os componentes principais de quem não conseguiu estabilizar a vida emocional e psíquica. Sendo essas, entre aspas, feridas do coração, que irão determinar inibições nas relações afetivas, na futura experiência corporal do espírito, trazendo desde o berço as matrizes de paz ou desequilíbrio, sossego ou inquietude, alegria
ou distimia, que pedirão elevadas cotas de atenção e cuidados. Se temos alguma angústia, ela inibe a afetividade. Se temos alguma carência, ela inibe a nossa afetividade. Ou, na verdade, qualquer coisa que não seja luz do nosso passado inibe a nossa afetividade. E precisamos fazer essa análise. É o conhece-te a ti mesmo. Por que eu não consigo estar feliz 24 horas por dia? Conhecendo essas informações de Jesus. Por que não consigo estar feliz? Por que não consigo estar bem? É uma pergunta curiosa. Uma pergunta muito curiosa. Sabendo todos nós que o amor liberta, a compreensão liberta. Telmo, mas fulano não muda. Espera 5.000 anos para você ver se ele não muda. Para que pressa? Nós não somos espíritos imortais? Jesus está nos esperando há quanto tempo, gente? Vocês já pensaram nisso? Deus, nosso Pai, está esperando por nós há quanto tempo? Por que da nossa urgência de ser tão duro com o outro? Por que fulano não muda? Por que isso não acontece? Por que minha vida não se torna uma vida boa? Esquecendo que quem faz a vida boa somos nós. Onde estivermos, da forma como estivermos, se o nosso coração estiver preenchido com conhecimento de Deus, tudo está bem. Tudo é bom. Tudo é alegria. Jesus espera que a gente desperte para isso. Todo dia. E Ele coloca para nós a mesa, não é assim? Todo dia Ele coloca para nós a mesa. Com todas as frutas, com todos os elementos. Como diz lá na Gênesis bíblica, primeiro capítulo. Deus cria tudo para que nós, filhos, possamos nos abastecer de tudo. Se alimentar de tudo. Coloca tudo para nós. E mesmo Ele colocando tudo para nós, nós ainda trazemos essas culpas do passado e não saboreamos o presente. E aí eu lembro de uma frase muito curiosa, que o passado ele é muito inconveniente. Os amigos sabem por que o passado é inconveniente, gente? Porque o passado quer virar presente. Por isso que ele é inconveniente. O passado tem que ficar lá. E a gente fica trazendo ele para frente toda hora. A gente fica trazendo ele, fica remoendo ele, fica vivenciando ele. O dia é novo, 1º de agosto de 2025. Vamos viver esse 1º de agosto de 2025? Vamos viver o dia 2 de agosto de 2025? Com a experiência passada, mas escolhendo o melhor agora? Maturidade. Maturidade. Sei que aquele caminho me leva para aquela condição. Não vou mais. Sei que aquele pensamento me leva àquela ansiedade. Não vou pensar nisso. Mas como fazer isso? Substituindo um pensamento desagradável por um pensamento agradável. Essa é a fórmula de combater ansiedade, depressão, estresse. Substitua aquele pensamento, aquela monoideia, aquele pensamento repetitivo por um pensamento positivo. Precisamos aprender a fazer isso. É o bom combate. É um bom combate. Toda hora que me vem à cena aquela imagem, coloque uma outra imagem no lugar. Boa, feliz. Para quê? Para que eu possa conectar com as coisas divinas. Amigos, tem um outro pensamento muito interessante, que a gente acha que toda vez que a gente ora, os benfeitores vêm nos ajudar, não é assim? A gente não acha isso? Eu vou orar que eles vão vir me ajudar. Não é assim não que funciona não, gente.
Eles já estão do nosso lado nos ajudando. Na hora que a gente faz oração é que a gente lembra que estão do lado. Vocês sabiam disso? Na hora que a gente ora, eles já estão do lado. Porque o que vai acontecer com o Telmo daqui a uma semana, daqui a 30 dias, daqui a um ano, daqui a 10 anos, eles já sabem. E todo dia tentam me ajudar a não ter o impacto daquilo lá na frente. Todo dia eles sugerem: Telmo, você precisa conviver com isso melhor, você precisa se preparar para isso, você precisa se preparar com aquilo. Essa semana, contar um relatozinho pessoal, e vocês me dão licença. Os familiares encontraram um primo que há 3 dias estava morto dentro de casa sozinho. 3 dias. Quando encontraram o primo, ele estava com aquele cheiro, não é assim? Providenciamos o enterro dele. Na hora que chegou lá, o corpo não pôde ser velado. Saiu direto do carro e foi para debaixo da terra. Imediatamente, todo mundo tampando o nariz. Qual é a lição? Essa é a pergunta, não é? Qual é a lição para nós? Não é isso? Qual é a lição? Por que ele estava sozinho? E ele morava no lote com 2 irmãos. E somente 3 dias depois é que perceberam que ele tinha desencarnado. Vamos melhorar a pergunta, né? Quais são as lições, não é assim? Me preocupar com o outro, estar com o outro, não desejar estar sozinho, não é assim? Eu não preciso ter isso, esse desejo, porque muitas das vezes a gente não quer ter um momento de só. Cuidado, não é assim? E outra coisa que é importante a gente considerar: todo mundo desencarna, né, gente? A gente precisa começar a lidar bem com a morte, com o desencarne. A gente precisa começar a lidar bem com isso, nos prepararmos para isso. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o desencarne é uma libertação. Vocês conseguem entender esse raciocínio? Desencarnar é se libertar. Vamos melhorar o pensamento? Quer dizer que nós estamos aqui agora presos? Ah, legal isso, né? Se quando eu saio do corpo, quando eu deixo o corpo, eu me liberto, quer dizer que o tempo que eu estou no corpo, eu estou preso. Por motivos justos, bons, não é assim? Tenho tarefas a fazer enquanto estiver nesse corpo. E preciso fazer essas tarefas da melhor forma possível. Então preciso me acostumar com isso. Amigos e amigas, quantas vezes a gente já desencarnou? Essa é a primeira experiência? Sim, Médios. Eu realmente penso, às vezes, nos bate-papo com amigos, fala assim, a gente tem que preparar para a morte. Eu falei assim, um tempo atrás, é rígido. Eu já vi essas conversas de religião. Eu não sei onde eu vou morrer. Como é que eu preparo para a morte? A morte faz parte da vida. Prepara para a vida, você prepara para a morte. E a gente esquece disso. A gente não conversa sobre desencarnar, gente. A gente não conversa sobre isso. A gente devia conversar. Não é falar para quem vai isso, para quem vai aquilo, para quem vai o lençol, para quem vai o prato. Não é isso que a gente está conversando, não. Será que eu cumpri o meu papel como filho de Deus durante toda essa minha caminhada? Será que eu estou preparado para encontrar com aqueles que me amam e que investiram em mim, que estão comigo durante toda a caminhada? Será que eu estou pronto para poder encará-los? Eu trabalhei minhas virtudes? Os meus equívocos eu estou cada vez mais lapidando? Conversar sobre o desencarne é muito importante. Porque isso também é maturidade. Eu estou pronto para deixar fulano? Eu estou pronto para deixar Beltrano? Será que eu vou conseguir ir e deixar meu cachorrinho, meu gatinho? Porque tem gente que se prende até a isso.
Quem é que vai dar comida? Quem que vai ser de fulano? Quem que vai ser de Beltrano? Eu tenho, desculpa dar um exemplo pessoal, mas eu lembro que meu pai morreu há uns 50 anos atrás. E minha mãe perdeu os seguros, tinha direito, perdeu os seguros. Porque não falava com o meu tinha, não sabia nada. Aí foi lá no escritório, onde ele trabalhava, para ver, tinha um seguro, vice, por que não falava? Sim. Não explicava, não contava com tinha, direito que era tinha, nada. Então a gente precisa ter essa maturidade. Nascemos, vamos morrer. E não importa a religião, viu, gente? Não importa se eu tenho, se eu não tenho, se eu sou isso, não importa. Se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu tenho isso, não importa. Vai acontecer com todo mundo. E pode acontecer a qualquer hora. Maturidade. Né? E ela caminha dizendo assim, a cicatrização dessas feridas do afeto, né? Aquela fala dos conflitos, frustrações, traumas, carências, culpas e ódios, a cicatrização dessas feridas do afeto, que mais não são que o narcisismo proveniente da imaturidade espiritual, em crise de insegurança e autopiedade, desejando ser amada sem amar, que requer o testemunho de aprender a amar a si mesmo e ao próximo incondicionalmente. Somente a experiência terapêutica do amor é capaz de sanar semelhantes desequilíbrios emocionais. Olha a receita aqui, hein, gente? A receita para qualquer dificuldade nossa. A experiência terapêutica do amor. Essa experiência é capaz de sanar desequilíbrios emocionais, transformando situações traumáticas e dolorosas em experiências enriquecedoras para a vida. A experiência amorosa, dedicar-se ao outro, cuidar, servir, gera em mim enriquecedoras vivências, alegrias, virtudes para o caminhar. E ela finaliza dizendo que a reconstrução do afeto, essa busca de ser e de servir, portanto, é fator de reeducação do coração. Ou seja, o nosso coração anda deseducado nas questões afetivas. Buscamos ter, mas esquecemos de ser. Ser filhos de Deus. Ser irmão da humanidade. A reconstrução do afeto, portanto, é fator de reeducação do coração, que vai burilando e refazendo as vivências, dia após dia, através da convivência na busca do elastecimento da sensibilidade. Ela finaliza dizendo isso, chamando a nossa atenção para as questões da sensibilidade. Preciso olhar para o outro e ver ali um irmão. Qualquer um é o nosso irmão. Bonito, feio, limpo, sujo, é o nosso irmão. E todos nós que estamos nesse planeta carregamos as nossas dores. E feliz aquele que procura o outro para ajudar a carregar a sua cruz. No mínimo, caminhar junto, para que sejamos felizes no dia a dia. Que Papai do Céu nos abençoe nessa semana, nos cuide, nos guarde, nos ame cada vez mais. E que nós possamos contribuir com Ele na construção do seu reino de paz, de amor e de bondade. Hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigos, pelos ouvidos, pela oportunidade de estarmos aqui. Que a gente saia daqui melhor do que adentramos. Gratidão a todos. Obrigado. Até, meu amigo.